Continua então a exibição da segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade, onde estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS número 12, que tem como tema consumo e produção sustentáveis. Hoje nós vamos abordar aqui no Tom Maior sobre matriz energética. Vamos falar sobre o consumo de combustíveis fósseis na produção industrial, energética, também no consumo doméstico, mobilidade urbana e também na logística de transportes. Para falar então sobre esse assunto, recebemos aqui o nosso parceiro, especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente na Sagres, mais esse episódio para a gente falar de um assunto que está na moda, né? Energia elétrica. Exatamente, professor. Como se tem falado, né, de energia elétrica aqui, principalmente aqui na nossa região, no estado de Goiás, nos últimos tempos. Professor, para começar então o nosso bate-papo, queria que a gente falasse um pouco, assim, de maneira geral, né, da importância estratégica que a energia tem aqui no Brasil, que é um país ali com vários recursos naturais, né, recursos ali, podendo usufruir mais de energia renovável também. Qual a importância de ter, então, uma estratégia, né, para essa matriz energética brasileira? Esse já é um excelente questionamento. Por quê? Quando a gente fala de petróleo, energia elétrica, né, a gente só fala que o preço aumentou, né? A gente reclama, por exemplo, do PIB do Brasil, que não cresceu, mas será que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Quando a gente fala de estratégia de matriz energética, estratégia de fontes de recurso, a gente está falando de um planejamento necessário para que haja geração de emprego e renda. Mas o que isso tem a ver com energia? O que isso tem a ver com combustível? Tem tudo a ver. Por exemplo, hoje, o Brasil, em um cenário de recessão econômica, ele tem um problema de quê? De produção energética. Né? A gente sempre tem aquelas ameaças de apagões, né? Quando acontece aí o período das secas. A nossa matriz ainda, né, ela é muito dependente da hidrelétrica. Qual que é o grande problema disso? As hidrelétricas, elas têm um alto impacto ambiental, principalmente na questão de lagos, desapropriações e da limitação de área, né, que possui, apesar de gerar uma energia limpa. Mas qual que é o problema? Tem um engessamento desse investimento. Demora muitos anos para a gente conseguir fazer uma nova hidrelétrica. E, por outro lado, né, ela pode até gerar uma grande quantidade, porém, não temos hoje suficiente aquela garantia, né, de ter energia suficiente para poder crescer. Hoje o Brasil ele tem um problema, se a gente começar a crescer 5, 10% ao ano, teoricamente tem um plano para isso, né, a gente não vai ter energia elétrica suficiente. Então, estrategicamente, é um ponto necessário para ter crescimento, né, econômico e também geração de emprego e renda para o Brasil. Pois é, professora, é necessário ter um plano, uma estratégia, né? E o Brasil divulgou no ano passado o Plano Nacional de Energia até ali o ano de 2050, né? O que diz esse plano, as estratégias que contém esse plano, elas são suficientes para a gente alcançar esse objetivo aí que o senhor acabou de mencionar, que é necessário para o desenvolvimento econômico de qualquer país? É interessante, né, quando a gente fala em qualquer país, né, quando a ONU ela traz isso para a gente como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, existe uma palavrinha que permeia todos os planos dos países, não somente o do Brasil, como a gente vai poder observar, que é a transição energética. Quando a gente fala de uma nova economia, uma nova matriz, a gente precisa falar dessa transição. Por isso que a gente está falando de um plano para 30 anos, né? A gente está falando de gradativamente você diversificar as fontes de energia. Quando você tem essa diversificação, hoje, por exemplo, a gente já tem investimento em energia eólica, cada vez, né, energia que vem dos ventos, né, cada vez mais incentivada, principalmente no Nordeste. Hoje, cerca de 10% da energia, né, das casas do Brasil é de energia eólica. Quando a gente fala de novas hidrelétricas, conclusão de obras hidrelétricas, bem, a gente tem que falar da própria geração de energia solar.
né, a produção, a popularização disso, a pulverização desses parques solares. Então, toda vez que a gente fala de plano para a matriz energética, a gente fala de uma transição. Né? É uma transição de ter apenas uma grande fonte, como se pensava no passado. Por exemplo, a Europa tem uma matriz muito voltada ainda a termoelétricas, usinas nucleares, né? E também a questão do próprio gás, né? Que aí a gente tem hoje uma questão geopolítica envolvida, que é a dependência ali do petróleo e do gás que vem da Rússia. Então, o que a gente vai observar? Os países cada vez mais investindo nessas diferentes fontes de energia, tá? Ao invés de investir massivamente em uma, até mesmo para ter uma certa autonomia, uma certa independência de um único fornecedor, por exemplo. Professor, e quais são as principais fontes de energia que o Brasil pode explorar? O que às vezes explora pouco, mas que pode haver um maior investimento para poder ajudar até nessa questão da poluição. É interessante que a gente é um país, né, falando assim, um país tropical, né? O que significa isso? A gente está entre os trópicos e a gente tem uma incidência solar muito grande. Hoje está cada vez mais popular e deve se tornar cada vez mais acessível a energia solar. Então, é necessário que a gente tenha, de fato, um investimento, né, para que não somente a gente dependa da energia solar dentro de casa, mas que ela possa fazer parte de um mix que a gente tem ali de fontes diferentes, até mesmo para baixar, colocar assim, nossa conta de energia elétrica. Tá? Então, que vai ser um ponto fundamental. Hoje, com a estrutura que a gente tem, né, não somente a estrutura de geração, né? Porque quando a gente fala de produção de energia, é um ponto importante que quase nunca a gente fala, é a transmissão. Hoje a gente pode aumentar muito consideravelmente a nossa produção energética, seja através, como comentei, da energia solar, seja a criação ou a inauguração de novas hidrelétricas, as termoelétricas movidas a biocombustíveis, movido a, por exemplo, a biodigestores com metanol proveniente, por exemplo, da biomassa, né? Também que você tem como fazer isso, mas a gente também tem que olhar na transmissão de energia. Hoje a gente tem um baixo investimento, né, em transmissão, ou seja, por mais que a gente gere muita energia, a gente vai ter um problema em distribuir essa energia de um ponto para outro. E essa energia pode ser desperdiçada nessa geração. Então, são dois pontos, além das múltiplas possibilidades que a gente tem de fonte de energia, é importante também a gente modernizar a nossa transmissão energética. Pois é, professor, o senhor tocou num ponto importante para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, né? O consumidor final, ele quer saber se isso de alguma maneira muda para ele também, né? Aqui em Goiás, por exemplo, são constantes o problema na qualidade da transmissão, né? De energia elétrica, quedas constantes em várias regiões, região rural, também na região urbana. Essa mudança, né, da transição que o senhor mencionou aí da matriz energética brasileira por fontes mais renováveis de energia, vai ter mudança, impacto também para o consumidor final? O consumidor final hoje, ele se encontra um pouco encurralado, vamos colocar assim, né? Ele é dependente, quase em 100% aí da produção que a gente tem, que não é a transmissão, né? Não chega com qualidade para a gente tem oscilação de energia, a gente tem falta de luz. Imagina, né? Por exemplo, no Japão, uma vez, numa missão empresarial, né? Se perguntou, aí um diretor de uma empresa que eu trabalhava, né? Perguntou, né? Como é que vocês lidam com a queda de energia? Ele falou assim, o japonês ficou assim, o empresário ficou assim, meio assim, olha, uma vez faltou luz, mas a gente seguiu trabalhando, né? Na sequência. Foi há uns 30 anos atrás, faltou luz por 2 segundos. Então, aqui hoje, no Brasil, a gente tem um problema, né, de manutenção da energia elétrica, não somente na geração, mas nessa transmissão. E a gente tem observado que é apenas, né,
a uma privatização apenas da energia que chega para o consumidor final. A energia, né, que ela chega da alta tensão para baixa tensão, a gente não observa grandes investimentos, até porque existem ainda muitas empresas estatais que estão em dificuldades financeiras na transmissão, como é o nosso caso aqui em Goiás. Então, é interessante a gente sempre cobrar também investimentos massivos nisso aí. O consumidor hoje ele está à mercê e também precisa, se ele quiser ter uma outra fonte, né, como a energia solar, ele precisa despender um grande capital ali para poder pagar esse investimento. Então, vamos colocar assim, resumindo, né? Eu tenho uma boa perspectiva para o futuro, né, de ter outras fontes de energia que possam baixar minha conta de luz, né? Porém, por outro lado, hoje, no presente, eu não tenho alternativas viáveis no curto prazo para baixar esse valor aí dentro do meu orçamento. Professor, e a energia elétrica, ela é realmente confiável para tentar reduzir, né, todas essas questões das poluições geradas pelos combustíveis fósseis e até onde é viável, né, financeiramente também? A gente depende hoje, né, de uma modernização tecnológica. Então, todas as máquinas, equipamentos, vamos falar um pouquinho da indústria automobilística para a gente entender, vai dar um exemplo bem interessante. Hoje, o que a gente tem de mais moderno dentro da indústria automobilística de motores? A gente tem os motores híbridos, né? Não somente motores 100% elétricos, eles já existem há mais de 100 anos, né? Movidos a bateria, enfim. Inclusive, é uma curiosidade para quem nos acompanha aqui na Sagres, há 100 anos atrás, cerca de 60% a 70% dos automóveis do mundo eram movidos a energia elétrica, né? Não eram a gasolina, por exemplo, não eram motores a combustão. Então, o que a gente precisa hoje, né, observar? Os motores mais modernos, eles são motores híbridos. A gente tem um grande motor hoje a combustão no carro e ele recarrega, né, um outro motor elétrico que tem uma bateria ali que, quando ela está cheia, ela descansa o motor a combustão e gasta aquela energia elétrica, né? Ele recupera aquela energia elétrica para o motor. Então, isso já dá uma economia, seja no consumo, seja na poluição. Então, um carro de alta performance hoje, ele faria ali numa faixa de 20 km por litro. Quando a gente fala da modernização dos motores, é criar um pequeno motor a combustão e um grande motor elétrico. E essas baterias sejam recarregadas pelo motor a combustão. Aí a gente vai estar falando de carros fazendo 30, 40, 50, 60 km por litro de combustível, seja ele álcool, seja ele gasolina. Então, essa modernização dos motores, né, principalmente, ela vai sim contribuir para a diminuição das emissões. Zerar emissões será praticamente impossível. A gente precisa desacelerar essa velocidade que a gente está poluindo o meio ambiente hoje. Acho que esse seja o mundo mais viável. Professor, o senhor mencionou a questão do transporte, né, dos automóveis. Atualmente, o sistema de transporte é responsável por 54% do consumo de fósseis aqui no Brasil. Então, além disso, né, estão também diretamente ligados a essa questão que a gente está falando aqui da poluição do ar nas grandes cidades. Essa transição de energética em automóveis, ônibus, caminhões, né, de maneira geral, já é vista como necessária, né, por vários setores da sociedade também. Eu queria saber qual que é a proposição de políticas públicas para acontecer também essa transição energética nos transportes, nessa logística de transporte aqui no Brasil. O que se tem falado, o que se tem planejado, professor? Bom, de curto prazo a gente não tem visto muitas ações, né? Seja de melhoria nessa qualidade aí da logística brasileira, né? Hoje a gente tem uma dependência muito grande dos caminhões e até que chegue essa nova tecnologia que eu citei anteriormente, né, dos novos motores, a gente está falando aí em 5 anos, né? Até 5 anos a gente espera que já tenha mais popularizado essa questão. A partir daí, né, a mudança de todos esses caminhões, carros, ônibus, vai se dar ali gradativamente. Mas quando a gente fala de política pública hoje, a gente tem que incentivar o quê? A atração de investimentos.
Hoje, a gente precisa atrair investimentos do exterior para vir desenvolver tecnologia aqui dentro do Brasil. A gente tem uma montadora aqui que se localiza em Goiás, que faz alguns investimentos nesse sentido, mas seria muito mais interessante o Brasil ou desenvolver a própria tecnologia de motores híbridos, né, ou trocar informações, né, fazer intercâmbios, trazendo aí empresas que queiram desenvolver novas tecnologias sustentáveis, principalmente porque a gente já está observando, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 meses, a gente tem visto os novos carros elétricos com novas empresas entrando nesse mercado. Existem montadoras do Sudeste Asiático, como Vietnã, Tailândia, entrando num mercado que até então nunca estiveram, né? Não são locais tradicionais de participação desses países, tá? Então, a gente vê o quê? Que a educação, o apoio à ciência, o intercâmbio científico e a atração de investimentos do exterior seria o caminho mais adequado do Brasil, seja comprar tecnologia para posteriormente produzir a sua própria, ou, né, produzir internamente ali a sua tecnologia, incentivando, seja uma nova força motriz da sua economia, principalmente da indústria. Professor, para a gente dar sequência, né, a esse assunto, tem um projeto aqui em Goiânia de um modelo de ônibus 100% elétrico que vai substituir totalmente a frota, né, do eixo Anhanguera nos próximos meses. Em que medida esse projeto ele ajuda, de fato, o meio ambiente, né, essas ações como essas, pode ter reflexos positivos no meio ambiente, nessa questão também de tentar poluir menos a cidade e o meio ambiente de forma geral? Sim, é uma questão muito interessante porque a gente tira da cidade, tira do centro da cidade a poluição, né? A gente já comentou algumas vezes que as cidades são drenos de energia e grandes geradores, né? Grandes geradoras de poluentes. Quando a gente fala de ter um veículo mais limpo, um veículo que seja mais eficiente no sentido de emitir menos poluição, a gente está trazendo também qualidade de vida para dentro da cidade. A gente está trazendo uma vida mais sustentável, uma vida, né, com uma possibilidade de poluir menos, porque quem mora ali nas proximidades do eixo, sabe que tem muita poluição dentro de casa. Isso traz doenças respiratórias e outros tipos aí de enfermidades. Então, é interessante, sim, para a gente ter essa eletrificação. E se, né, a gente tiver uma possibilidade também de manutenção ou de redução de tarifário, por ser uma energia mais sustentável, talvez compense ali, né, a questão do diesel em relação à energia elétrica, seria o melhor dos mundos, que a gente teria custos menores para as empresas de transporte, né, sendo mais competitivas e também automaticamente poluindo menos, gerando menos poluição agregada, né, no ao redor e na cidade como um todo. Você descentralizar isso, tirar essa poluição do centro da cidade, é fundamental também para a qualidade de vida de todos nós. Professor, tem um levantamento aqui do Ministério de Minas e Energia que aponta que 85% da energia produzida aqui no Brasil vem de fontes renováveis. Dá para pensar, imaginar o Brasil daqui para frente administrando, né, essa abundância de recursos naturais, ser também um ofertante de energia daqui a alguns anos, quem sabe? Olha, um ofertante de energia, eu creio que não, né? Por quê? Muito depende do que a gente tem aqui ao redor, né? Quando a gente fala de produção energética, de produção elétrica, né? A gente tem também que pensar para quem que a gente vai enviar combustível, né? Enviar energia elétrica, enviar gás, por exemplo, né? O Brasil, ao contrário, ele é um importador de energia do Paraguai, principalmente, da Bolívia, né? E de outros países ao redor. Mas, né, essa matriz energética brasileira, ela aumentando, a gente aumenta uma possibilidade de crescimento econômico. Então, uma das questões principais para a instalação de empresas do exterior no Brasil ou o aumento de plantas de produção, né, é a energia elétrica. Então, por exemplo, quando você vai fazer um polo industrial,
qual que é a primeira coisa que o investidor pergunta? Tem energia elétrica disponível? Então, eu creio que essa versatilidade, essa abundância de recursos naturais de energia renovável vá atrair empresas que queiram produzir de maneira mais limpa. E a partir daí, assim, olha, eu tenho um produto que ele é produzido 100% com energia renovável e eu estou localizado, de repente, num país como o Brasil, que ele tem uma matriz limpa e utilizar isso como uma vantagem competitiva para criar produtos que sejam enviados para outros locais do mundo. Pois é, professor, isso que a gente fica sem entender e questionando, né? Já que o Brasil é um país com tanta abundância de recursos energéticos e hoje está aí, como o senhor disse, importando energia aí de países vizinhos como o Paraguai, né? A gente fica questionando, né, que realmente tem que haver então essa transição da matriz energética aqui no Brasil. É isso mesmo, né? A gente tem que cobrar mais e cobrar projetos de Estado, não somente achar que um governo A ou governo B vai ser a solução do Brasil. A gente precisa dar continuidade, que são projetos estruturantes e fundamentais para a nossa economia. Professor, e tem novidades até no meio automobilístico sobre questões que podem ajudar com isso? O senhor citou até bem no inicinho do nosso bate-papo que quando a gente fala sobre os combustíveis é sempre sobre, meu Deus, o preço da gasolina. E hoje em dia não tem nem esse preço mais acessível, né? A gasolina está muito cara e a gente sabe que polui muito. Então, qual seria a alternativa para a gente tentar ir escapando disso aí? Tem novidades nesse meio? Sim, a gente tem a questão da popularização dos motores híbridos, né, que são motores hoje que a gente tem uma parte a combustão, uma parte elétrica. Então, essa recuperação de energia, ela é fundamental. Hoje a gente pode ver, por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 não trabalha mais com motores, trabalha com unidades de potência. Então, é só a gente observar. O que tem a ver essas unidades de potência, né? De repente, alguém que acompanha o esporte pode até ficar pensando assim, olha, você tem uma série de elementos que, além de um motor a combustão, geram potência para o carro, seja em baterias, seja em recuperação de energia, ou seja em produção a combustão para alimentar, né, um motor elétrico ou uma bateria elétrica também. Então, a gente pode ver que os carros estão utilizando vários componentes elétricos e eletrônicos, seja para recuperação e armazenamento. Para um país como o Brasil, dificilmente a gente vai ter uma eletrificação total da nossa frota, tá? Por quê? Por uma questão mesmo de utilização, nosso perfil de utilização, um país muito grande, um país sem muita infraestrutura no interior. Então, a eletrificação, existem muitos críticos aos carros 100% elétricos, mas a eletrificação total, né, no Brasil, ela não vai ser viável. Então, a gente já observa que os carros híbridos, eles vão ser um caminho aí que muito em breve a gente vai ter essa popularização. Professor, infelizmente hoje nosso tempo acabou. Agradeço aqui a participação, a colaboração de sempre e até semana que vem, que vai ser aqui o nosso último episódio dessa segunda temporada da série Caminhos da Sustentabilidade, onde a gente vai falar aqui sobre o consumo consciente, né, o papel do cidadão também ao consumir. Muito obrigada, professor, e até semana que vem, então. Muito obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau. Tá aí, conversamos com o professor Luiz Carlos Ongarato neste que foi mais um episódio da nossa série Caminhos da Sustentabilidade. Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres.